Olá, nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento da linguagem. Então, primeiro nós temos que falar sobre as concepções de linguagem. A linguagem, ela é uma representação humana que todos os humanos têm, independente de sua condição, independente da sua etnia, independente do seu desenvolvimento, é inerente à condição humana. Quando estamos falando de linguagem aqui, não estamos falando de fala, mas nós estamos falando de qualquer forma de comunicação. Então, o bebê, desde a hora que nasce, ele já tem linguagem. A linguagem é um espelho do mundo e é o que vai refletindo no bebê desde que ele nasce, desde o momento seguinte que ele nasce, ele vai aprendendo a se comunicar, a estar no mundo a partir da sua linguagem, da linguagem que ele é capaz de desenvolver com as suas condições, de acordo com as suas condições. E ela então é um instrumento, é uma ferramenta que o ser humano utiliza praticamente para sobreviver, como uma forma de ação dele no mundo, de interação dele no mundo. E, portanto, ela não é só algo orgânico, né, que faz parte da formação orgânica do sujeito, no sentido assim das cordas vocais e da emissão de som, mas sim ela é uma forma riquíssima do ser humano como uma forma de interação que o sujeito adquire, que o bebê adquire, através da sua relação com o outro, desde bebê, né? Inicialmente com a família, com a mamãe, com o papai, e ele vai usando essa ferramenta, primeiro arbitrariamente, né? De uma forma assim natural, espontânea, envolve sons verbais, gestos, pequenos barulhos verbais, mas que muito rapidamente vão adquirindo uma certa sofisticação. É um atributo humano que outros seres vivos têm, mas só o cérebro humano tem a complexidade e a autonomia para desenvolver essa linguagem através de uma característica muito específica, né? Que é usando o cérebro, usando o corpo, usando a interação social, usando as suas relações afetivas, usando as suas condições cognitivas. Então é uma capacidade, por que ela é inerente ao ser humano nesse sentido da complexidade e do uso, principalmente? Porque comprovadamente, cientificamente falando, só o ser humano é capaz de fazer isso de uma forma sofisticada, pensada, planejada, aprendida, compreendida, armazenada. Os outros animais, muitos até fazem, mas fazem, pelo que as pesquisas dizem, muito mais no sentido repetitivo somente e não no sentido produtivo, de ter a sua própria produção, de ter a sua própria transmissão no momento que quiser, da forma que quiser, no lugar que quiser. E isso é importante porque dá ao ser humano uma forma de linguagem que é muito libertadora, né? Então a gente chora ou sorri, ou fala ou não fala, gesticula. Enfim, a gente utiliza qualquer forma de linguagem de acordo com o que a gente quer, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa condição, de acordo com a nossa aprendizagem, de acordo com o que a gente deseja. É uma liberdade que a gente tem de utilizar, diferente dos animais que muitas vezes usam só para atendimento de uma necessidade. E no ser humano, na maioria dos animais, a linguagem são sons que nós não sabemos exatamente o que esses sons representam,
Mas no ser humano, além da linguagem, que seria o que a gente acabou de falar, né? O choro, o sorriso, o gesto, o olhar, o corpo e etc., tem a fala, que é uma linguagem absolutamente sofisticada, porque ela é desenvolvida de acordo com a cultura, ela nos coloca num lugar privilegiado, né? De valores, de princípios, de costumes, de hábitos e, portanto, numa condição superior aos outros animais. E essa é feita justamente através da linguagem verbal, mas a linguagem verbal não é a única linguagem que o ser humano utiliza para poder fazer essa forma de interação, não só com os seres humanos, mas também com os outros seres da Terra. E por meio desta linguagem, nós podemos transmitir ao outro indivíduo, ou às pessoas, à natureza ou ao mundo, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que nós desejamos. Nós podemos modificar a nossa fala, nós podemos voltar atrás, né? Um animal, a gente não sabe. O homem, nós sabemos que ele pode voltar atrás, que ele pode fazer uma fala, uma comunicação, um gesto ou sentimento e voltar atrás nessa linguagem que ele está expressando. Isso tudo acontece através de códigos, né? Nós podemos nos comunicar com pessoas de outra língua, de outra cultura, de outra nação, de outra religião, enfim, pessoas completamente diferentes, porque nós conseguimos construir códigos para essa linguagem, para essa fala, para essa comunicação. E nós chamamos isso de simbolismo. Então nós conseguimos fazer simbolicamente nos comunicar, mesmo não conhecendo aquela cultura, não conhecendo aqueles costumes, não conhecendo aquela língua, não estando integrado àquele lugar. Então a fala passa a ser um instrumento de expressão nossa, é uma forma de nós nos expressarmos. E a criança em desenvolvimento, o bebê, ele aprende a fazer isso muito facilmente. Linguagem não significa falar muito, mas significa poder expressar através de código ou através de algum enunciado, através de alguma mensagem, aquilo que a gente precisa enunciar, utilizando então esses recursos que estão ao nosso redor, para que a gente possa nos interrelacionarmos, nos intrarrelacionarmos, fazer uma conversa conosco mesmo. Na psicologia nós chamamos isso de solilóquio, ou no caso de criança a gente chama de conversa privada ou conversa particular, que é aquela que eu tenho comigo mesma e aquela que eu tenho com os meus semelhantes, com pai, irmão, amigos, colegas de trabalho, pessoas com as quais eu esbarro, pessoas com as quais eu de alguma maneira convivo, pode não ser amigo, pode não ser colega de trabalho, né? O desenvolvimento da linguagem ele vai acontecendo tão naturalmente que não dá pra gente separar a linguagem da fala, do gesto, das comunicações. É como se fossem todos esses elementos fossem de um pacote só, de uma coisa só, né? Primeiro as crianças aprendem por imitação, depois elas são reforçadas através da interação com o outro. Várias teorias explicam, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já falamos, mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Várias teorias explicam essa forma de aquisição da linguagem que nós seres humanos temos, o inatismo, o socioconstrutivismo, o cognitivismo, o interacionismo, e a gente vai falar um pouquinho disso na parte 2.